Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de dar sequência com vocês no nosso curso de máquinas, parte 1. E nesse primeiro módulo, a gente está estudando os princípios da mecânica rotacional. Então, nós vimos, né, a parte de cinemática, os sinais de trajetória mecânica tipicamente encontrados nos eixos das nossas máquinas elétricas rotativas. Fizemos uma análise do comportamento desses sinais, caracterizamos os sinais, vimos o que é possível se sintetizar de acordo com a natureza dos equipamentos, vimos os impactos, né, caso a gente tente sintetizar sinais que a própria natureza nos proíbe de sintetizar, por exemplo, né, quando a gente tenta comandar velocidades em degrau, né, a gente viu que isso é um sinal não sintetizável, e se a gente tentar fazer, né, ou sintetizar esse sinal no eixo de uma máquina, nós temos problemas de manutenção. Vimos também como alterar a energia do conjunto rotativo através do modelo dinâmico do eixo mecânico, né, e dos agentes que nele atuam. Né, nesse módulo a gente fez a modelagem dinâmica através da segunda lei de Newton, nesse módulo não, nessa parte, nesse tópico, né, do primeiro módulo. Então a gente, né, explorou a segunda lei de Newton, vimos na última aula como são sintetizados os sinais de torque eletromagnético no eixo da máquina por atração de ímãs, e quais são as características de torque por velocidade típicas das cargas mecânicas que normalmente nós tracionamos nos sistemas mecatrônicos. Hoje eu queria trabalhar com vocês com os princípios da transmissão mecânica. Então, a transmissão mecânica ou a redutora, ela é um equipamento que opera no mundo mecânico, está totalmente instalada e operante no mundo mecânico. Só que é tão comum, né, é tão normal você ter um motor instalado junto a uma transmissão que vale a pena entender os princípios de operação dessa transmissão para ajudar na especificação, na manutenção e na análise da própria máquina elétrica. Tá? Então, dentro de um sistema mecatrônico, a transmissão mecânica ela é instalada entre a máquina e a carga. Então, se você tiver aqui uma máquina elétrica, você vai ter a ponta de eixo dela aqui, né? E a gente, digamos aqui que a gente tem um acoplamento qualquer. E aqui, nesse acoplamento, né, a gente conecta o eixo da máquina ao eixo da transmissão mecânica. A transmissão mecânica vem instalada aqui. E na saída da transmissão mecânica, a gente vai, né, observar a presença de um eixo, vai ter um eixo aqui mecânico, que vai ser ligado a um manipulador qualquer.
e esse manipulador vai ser ligado a uma carga. Tá? Por exemplo, aqui uma correia transportando minério ou grãos, né, que o material estaria aqui em cima. Certo? Então, a transmissão mecânica ela vem instalada entre a máquina elétrica e a carga. Né? A máquina elétrica é a nossa fonte de torque do sistema mecânico. Então, ela vem instalada entre a fonte de torque e a carga do cliente. E ela se justifica por quê? Né? A gente usa a transmissão mecânica pautada em que justificativa? Ela ajuda como? Né? A transmissão mecânica ela compatibiliza o torque e a velocidade disponibilizadas pelo motor com o torque e a velocidade que a carga precisa, o torque de tração, que é um torque eletromagnético diferente, né? Com uma velocidade mecânica diferente que a carga precisa, tá? Então, é um equipamento de transmissão, é um equipamento de conversão de energia, né? Converte energia mecânica em mecânica, tá? Alterando os níveis de torque e velocidade da máquina, o que a máquina normalmente disponibiliza, com os níveis de torque e velocidade que a carga precisa. Tá? Então, essa é a ajuda dela se configura desta forma. Uma transmissão mecânica que a gente já vê, né, desde bem novinho, muito comum de ser apreciada, é a transmissão mecânica de carros, né? Caixa de marcha. A caixa de marcha de um carro é uma transmissão mecânica, né? Ali também você está compatibilizando os torques e velocidades, ou a faixa de torques e velocidades que a máquina a combustão opera com a faixa de torques e velocidades que você precisa na roda do veículo. Tá? Então, ali é didático de se ver, né, de se entender o princípio da transmissão, lembrando a operação do carro. Né? Você vai ver que o motor ele opera numa faixa ali de 1.500 a 3.000 RPM, depende do carro, claro, né? Mas você vai ver tipicamente o motor do carro operando numa faixa de 1.500 a 3.000 RPM, né? Você vê no conta-giro do motor. Enquanto na roda do carro você vai ver a operação de 0 a 120 km por hora. Tá? Então, assim, como compatibilizar uma faixa tão estreita de operação da fonte de torque, que é a máquina a combustão interna, com uma faixa tão ampla de velocidades que a carga daquela aplicação exige, né? Uma transmissão mecânica. Quem vai compatibilizar isso vai ser a transmissão mecânica. Tá? No caso de acionamentos elétricos, pessoal, o que acontece? Né? A máquina, como nós explicamos na aula passada, ela desenvolve torque por atração de ímãs. Então, eu vou fazer um corte de seção transversal aqui nessa máquina. E a gente vai analisar aqui o equipamento pelo corte. Aqui está o estator da máquina, né? Aqui por dentro vem o rotor. Aqui está a ponta de eixo, né? Que é por onde a gente transmite potência para a carga. É essa ponta de eixo aqui, ó. Né?
E o torque é desenvolvido pela interação entre ímãs. Então, de alguma maneira, vai ter um ímã criado aqui no circuito do estator, com seu polo norte e sul. Nós vamos ver como sintetizar esse ímã em um módulo específico dessa disciplina. É o terceiro módulo, né, onde a gente vai abordar campos girantes. Tá? Então, já vê como criar um campo magnético que gira na periferia da máquina. Bom, e além desse ímã do estator, vai ter um ímã do rotor. Tá? Vai ser implementado de alguma maneira, ou vai ser sintetizado de alguma maneira esse ímã do rotor. Também vai ter seu polo norte e polo sul. Né? Vou colocar aqui R de rotor, polo norte do rotor e sul do rotor. Da mesma forma ali em cima, norte do estator, sul do estator. Né? Nós veremos depois detalhes, né, de como esses ímãs são implementados. Tá? No caso do rotor, por exemplo, você pode ter ímãs permanentes, né, você monta pastilhas de ímã junto à peça mecânica do rotor, ou você pode sintetizar esse ímã através de um eletroímã, né, ou seja, alimentar o rotor de alguma forma para que nele circule corrente elétrica e com corrente elétrica a gente tenha campo magnético. Tá? Isso a gente também vai abordar quando estudarmos a segunda lei de Maxwell. Isto, inclusive, é a, a, a explicação, né, ou é o fenômeno explicado pela segunda lei de Maxwell. Corrente elétrica é capaz de criar campo magnético. Tá? E aí o que vai acontecer? Pela interação entre esses ímãs, né, ou seja, pela atração do polo sul do estator com o norte do rotor, nós teremos torque, né, porque aí haverá uma força feita sobre a peça do rotor tentando alinhar o polo norte do rotor com o sul do estator. Tá? E aí, mediante essa força de atração, né, o rotor vai sofrer, pela sua montagem, um efeito de rotação, uma intenção de rotação, que vai ser chamada de torque eletromagnético. Tá? Então, essa é a nossa. Esse é o mecanismo pelo qual a gente cria torque. Bom, esse torque, né, ele só se mantém, né, com um valor médio não nulo se o ângulo entre esses ímãs do estator e rotor for constante. Então, essa é uma condição para que qualquer máquina elétrica desenvolva torque médio não nulo. Tá? Bom, isso porque, né? Imagina se esse ângulo, né, entre os ímãs variar, o que vai acontecer? Ora você tem o polo norte o polo norte do rotor mais alinhado com o sul do estator, você vai ter força ou torque nesse sentido. A hora que o polo norte do rotor começar a ficar alinhado com o polo norte do estator, você vai ter torque em sentido oposto, eles vão se repelir. Né? Da mesma forma, mantendo a análise de uma condição onde esse ângulo entre os ímãs não seja constante, né? De novo, quando o polo sul do rotor começar a se alinhar com o polo norte do estator, você vai ter torque nesse sentido. E aí, o ângulo não é constante, esse polo sul perde o alinhamento com o polo norte do estator, aí você passa a ter o polo norte do rotor, né, começando a se alinhar com o polo norte do estator, eles se repelem. Então o torque ficaria pulsando, né, caso esse ângulo aqui não fosse mantido constante. Então você teria o quê? Torque médio não nulo, ele ia ficar pulsando. Hora positivo, hora negativo. Quer dizer, a hora que os ímãs se atraem, o efeito resultante, né,
entre esses ímãs é uma atração entre eles, você tem torque positivo, por exemplo. Na hora que o efeito resultante for uma repulsão, você tem torque negativo, depois atração, torque positivo, né? E com torque médio não nulo, com torque médio nulo, que é esse cenário aqui, ó, torque médio, o valor médio do torque está zero, a aceleração média é zero, né? E o sistema, então, não altera a sua velocidade. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Tá? Se ele estiver com uma velocidade constante, você precisar variar essa velocidade, você não vai conseguir. Ok? Então, a máquina opera mantendo esse ângulo constante. Tá? Só que, para manter esse ângulo constante, o que vai acontecer? Né? O ímã do rotor ele vai girar junto com o rotor, né? Para poder entregar potência para a carga, além de desenvolver torque, a máquina precisará, né, operar a uma dada velocidade. Lembrando, a potência é desenvolvida por um dado agente em um sistema rotativo, o torque é dada pelo produto entre o torque que aquele agente desenvolve vezes a velocidade angular do eixo. Tá? Então, para entregar potência não nula à carga mecânica, você tem que ter velocidade mecânica não nula também. Tá? Você pode até desenvolver torque com velocidade nula, e acontece, a máquina consegue operar dessa maneira. Só que para entregar potência à carga, você precisa, né, que a velocidade mecânica do eixo não seja nula. Tá? Então, na hora que o eixo mecânico rotacionar, esse polo norte do rotor também vai rotacionar com ele, vai começar a avançar para cá, ó, né? O norte e o sul. E aí, para manter esse ímã do estator com um ângulo que não mude, né, ou seja, já que o polo norte do rotor andou, para manter esse ângulo constante, você vai ter que andar com o polo sul do estator também. Então, o polo sul do estator vai ter que avançar um pouquinho. O norte também, de tal forma que o ângulo entre eles se mantenha constante. Aqui está a nova posição do polo sul do estator, aqui está a nova posição do polo norte do rotor. Tá? Então, eles vão, né, a gente precisa que esse ímã do estator ande, né, para manter o mesmo ângulo com relação ao ímã do rotor. Tá? Então, nós vamos ter que fazer esse ímã do estator girar aqui. Tá? E o ímã do rotor, então, vai ter que girar na mesma velocidade. Agora, para fazer esse ímã girar, né, nós vamos estudar isso com detalhes, mas eu preciso adiantar as conclusões desse estudo por agora, né, de uma maneira mais simples, para a gente poder entender o porquê que a transmissão mecânica é necessária. Tá? Então, eu estou até, né, mencionando aqui sobre ímãs girantes, sem perder o foco disso aqui. Ó, nós vamos explicar com isso o porquê que a gente precisa da transmissão mecânica. Bom, então o que vai acontecer? Esse ímã do estator, que precisa girar, né, para garantir que nós tenhamos torque médio não nulo, a gente vai conseguir impor essa condição de giro ao ímã através do atendimento a duas premissas, uma de construção da máquina e a outra de alimentação da máquina. Tá? Então, para conseguir fazer esse ímã girar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir a máquina, a primeira premissa aqui é uma premissa de construção, né? A gente vai construir a máquina com 3 bobinas, cada bobina vai ser alimentada por uma fase. Então aqui vai ter a fase A do estator, a fase B e a fase C, são 3 circuitos CA, cada um deles monofásico, né? Montando então um circuito trifásico. E essas 3 bobinas, cada uma delas vai criar um eletroímã por si, e elas têm que ser defasadas entre si de 120 graus no espaço. Tá?
E a gente vai precisar também alimentar essas 3 bobinas com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, haverá uma corrente na fase A do estator, uma corrente na outra bobina, vai ser a corrente na fase B do estator, e uma outra corrente, que é a corrente na fase C do estator. E aí, para fazer com que esse ímã aqui do estator gire, né, nós vamos ter que construir a máquina com as 3 bobinas defasadas entre si de 120 graus no espaço, e essas bobinas precisam ser alimentadas com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, são 2 condições, 120 graus no tempo e no espaço. Tá? Então, desenhando essas bobinas aqui na máquina, em um novo desenho, tá? Só para ter um desenho mais limpo aqui para a gente poder avançar nas análises, o que vai acontecer? Quando a gente colocar essas bobinas aqui na máquina, na condição que eu mencionei, né? Então tem uma bobina aqui, 120 graus depois no espaço a gente vai alimentar, a gente vai montar outra bobina, e mais 120 graus depois a gente vai montar outra bobina. Tá? Bom, e aí, pessoal, quando a gente alimentar essas bobinas com essas correntes aqui, ó, de A e B e C, nós o faremos, né, nós faremos essa alimentação com correntes no tempo, tá? Então, são os sinais de corrente no tempo, e nós vamos impor essas bobinas, vamos alimentá-las com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo também, tá? Então, a corrente da fase A vai ser uma corrente senoidal, aqui, né? A corrente da fase B vai ser uma corrente defasada de 120 graus com relação à corrente da fase A. Defasar de 120 graus quer dizer o seguinte, ó, a gente está pegando emprestado na trigonometria a função seno para descrever um fenômeno periódico de um sinal elétrico. Tá? Então, quando a gente fala de 120 graus, a gente está falando de 1/3 de ciclo. Tá? Então, se a gente tem um sinal que completa um ciclo aqui, ó, ele tem metade do ciclo aqui, 90 graus aqui, 270 aqui, ó. Então, 120 graus, ou 1/3 do ciclo, está um pouquinho depois do 90, está aqui. E quando a gente fala em defasagem do sinal, quer dizer o seguinte, tudo que aconteceu na fase A acontecerá na fase B 120 graus depois. Então, se a corrente na fase A estava passando pelo zero aqui no instante zero, a corrente da fase B vai passar pelo zero 120 graus depois. Se a corrente da fase A passa no pico nesse instante de tempo, a corrente da fase B passará também no seu valor de pico 120 graus depois, mais ou menos aqui. Se a corrente da fase A passou no zero nesse instante de tempo aqui, que representa metade do ciclo, a corrente da fase B passará no zero 120 graus depois. Tá? Então, esse é o conceito de defasagem. Tudo que aconteceu em uma fase acontece na outra posteriormente. Vamos desenhar o sinal aqui, ó. Tá? Então, isso aqui seria mais ou menos, deixa eu melhorar o desenho dele, o sinal de corrente da fase B.
E o da fase C também é um sinal senoidal defasado de mais 120 graus com relação ao sinal da fase B. Então, quer dizer, tudo que aconteceu na fase B vai acontecer na fase C 120 graus depois. Então, se a corrente da fase B passou no zero aqui, 120 graus depois, ou seja, um pouquinho depois de 90 graus, né, da fase B, a corrente da fase C passa pelo zero. Se a corrente da fase B passou no pico aqui, a corrente da fase C vai passar 120 graus depois. E assim por diante. Tá? Então, o sinal de corrente da fase C seria esse vermelhinho aqui, ó. Ok? Sinais defasados de 120 graus no tempo. O que aconteceu com um, acontece com o outro 120 graus depois. E o que aconteceu na fase B vai acontecer na C 120 graus depois. Tá? Então, essa que é a defasagem no tempo. E esse é o segredo para a gente conseguir sintetizar no estator da máquina um ímã que gira. Tá? 3 bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Vou deixar isso aqui registrado, que essa informação é muito importante. Tá? Beleza? E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Por que, que disso, então, sai um ímã que gira, né? Eu queria analisar com vocês, então, o comportamento do ímã em 3 instantes de tempo, tá? Vamos pegar aqui, inicialmente, esse instante de tempo, onde a fase A passa pelo pico, tá? Bom, se a gente colocar a regra da mão direita aqui, tá? E supondo, né, que o sentido de enrolamento dessas bobinas faça com que, em instantes que essa bobina está percorrida por corrente positiva, tá? Igual aqui a corrente da fase A está no pico, né, no valor da amplitude dela, no seu valor máximo, né? E digamos que quando essa corrente está positiva, a gente cria campo magnético entrando do rotor para dentro da bobina. Tá? Então, a gente teria um fluxo magnético da fase A do estator nessa direção. Da mesma forma, então, o que vai acontecer aqui? Ó? As correntes nas fases B e C, a corrente da fase B é azul e a da fase C é vermelha, né? Elas estão negativas. Da trigonometria, né, quando você toma 3 senoides defasadas de 120 graus entre si, você vai observar que quando uma passa pelo pico, as outras duas estão em menos meio do valor de pico. Tá? Então, como a gente arbitrou que corrente positiva significa ímã entrando na bobina, igual a gente desenhou aqui, ó, corrente negativa significa ímã saindo da bobina, ou da bobina para o centro. Né? Então, a gente teria o ímã da fase B nessa direção, né, da bobina para o centro, menorzinho do que o ímã da fase A, porque a própria corrente que o sintetiza está menor, e o ímã da fase C estaria também saindo da bobina da fase C para o centro da máquina. Estaria aqui, ó. Ok? E aí, pessoal, nós teríamos, né, 3 ímãs, cada um sintetizado por uma bobina, né, que teriam defasagens no espaço aqui de 60 graus. Tá? Só fazer a trigonometria aqui, ó. Aqui até da fase A para a fase C tem 240, né?
Aqui, ó. Daqui para cá tem 180. Então, esse ângulo aqui só pode ser 60, tá? Mesma forma aqui na fase B. Então, esses dois vetores aqui, iguais, né? Porque eles são dois ímãs produzidos por correntes idênticas em bobinas também idênticas, tá? Então, são dois vetores iguais, né? Com essa defasagem de 120 graus. Quando você soma os dois, pela regra do paralelogramo, né? Você vai ter uma resultante entre o ímã da fase C e o da fase B, que vai estar orientado exatamente na linha média entre os dois, que é a direção do ímã da fase A. Então, ao somar os três, né, o resultante da B com a C mais o da A, tá, a gente vai ter um ímã total do estator, aqui, que é a soma dos três, nessa direção, esse ímã da A com a B com a C. Então, eu estaria nessa direção e nesse instante de tempo aqui, ó. Tá? Então, só reforçando isso, tá? Porque nós vamos trabalhar com o fenômeno no espaço e tempo. Tá? Então, essa análise que nós fizemos aqui no espaço vale para uma fotografia do sistema em um dado instante de tempo, que é esse aqui, T0. Tá? Bom, se a gente repetir essa análise para um próximo instante de tempo, vamos colocar esse instante de tempo onde a fase B passa no pico. Esse aqui, ó. T0, né? Como as máquinas são alimentadas com correntes defasadas de 120 graus no tempo, né? E esses 120 graus a gente está usando, né? Uma grandeza trigonométrica para se referir a um fenômeno periódico no tempo. Então, 120 graus é um terço do ciclo trigonométrico, o que significa, né, dentro de um fenômeno periódico no tempo, um terço do período. O período seria 360 graus, né, que é o tempo de um ciclo. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu começar a olhar aqui, a fase A tem o seu sinal se iniciando aqui, e ele começa a se repetir aqui. Então, você tem um período aqui, ó, né? Se a gente chamou esse instante de tempo T0, esse próximo instante de tempo, onde a fase B passa pelo pico, ele ocorre um terço do ciclo depois, um terço do período, ou 120 graus. Tá? Bom, e aí, pessoal, nesse novo instante de tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo cenário que nós vimos no primeiro instante, só que os papéis dos atores trocam. Então, não é mais a fase A que está passando no pico, é a fase B. Então, a gente veria nesse instante de tempo, aqui, ó, vamos desenhar a máquina de novo, aqui embaixo para não carregar. A gente veria o seguinte. Bobina da fase A, bobina da fase B montada 120 graus depois, e aqui a bobina da fase C, a mais 120 graus. Tá? Bom, com a fase B, né, passando no pico, com valor positivo, o que nós arbitramos? Né? Que a gente teria corrente, que quando uma dada bobina é percorrida por corrente positiva, ela criaria um ímã direcionado do centro da máquina para o interior da bobina. Quer dizer o seguinte, as linhas de polo norte do ímã saem do centro da máquina e entram na bobina. Então, esse seria o ímã da fase B. Da mesma forma, nesse instante, ó, as correntes nas fases A e C são negativas. Né? A corrente da fase A é a que a gente traçou em preto e a fase C é a que está em vermelho. Então, né, seguindo a coerência, se corrente positiva é ímã entrando na bobina, a corrente negativa é ímã saindo da bobina. Né? Então, a corrente da fase A
estaria saindo da bobina para o centro da máquina, as linhas de polo norte dela estariam aqui, fluxo da fase A do estator, e o fluxo da fase C, né, estaria saindo da bobina também para o centro da máquina. Mais ou menos aqui assim, ó. Então, nós teríamos novamente, ó, esses três ímãs, né, defasados entre si aqui de 60 graus, tá? Igual a gente observou aqui em cima, tá? E se a gente somasse os três para ver o ímã resultante aqui no estator da máquina, o que que aconteceu? Ó? Somando A com C, né, com a regra do paralelogramo, nós teríamos um ímã resultante da interação da fase A com a fase C, exatamente alinhado na direção do ímã da fase B. Quando a gente soma, então, esse ímã resultante da A com a C, que é o cinza, mais o ímã da B, nós temos o ímã resultante do estator da máquina nesse novo instante de tempo. Tá? Então, observa que esse aqui é o ímã do estator no instante T0 mais 1/3 do período. Que é esse instante de tempo que a gente marcou aqui, ó. Né? Aqui nós temos o ímã da máquina, esse resultante aqui da nossa primeira análise, no instante T0, que é esse aqui, ó. Então, o que que aconteceu em dois instantes de tempo distintos? O ímã saiu daqui, dessa linha do espaço, alinhado com a bobina da fase A, e rodou até a direção do alinhamento com a fase B, que é esse que nós desenhamos aqui embaixo. Então, ele se moveu no espaço. E se a gente repetisse essa análise para um instante de tempo onde o ímã da fase, onde a corrente da fase C passa pelo máximo, que é esse instante de tempo aqui, ó, tá? Seria um instante de tempo T0 mais 2/3 do período, ou 240 graus equivalentes, né? Ou 240 graus elétricos. O que que a gente observaria? O mesmo desenho dessa análise e dessa. Porém, agora, os papéis dos atores se trocam. O ímã positivo e de maior amplitude é o da fase C, né? E o que a gente viu nas outras duas análises? Que o ímã de maior amplitude é o que dita aqui a linha do espaço ou a orientação do ímã resultante, né? Então, quando a corrente na fase C estivesse pelo máximo, no seu valor máximo, nós veríamos o ímã orientado na direção da fase C. Ele viria para cá. Então, esse aqui seria o fluxo resultante do estator no instante T0 mais 2/3 do período. Tá? Então, ou seja, o ímã se moveu no espaço neste outro instante de tempo. Tá? Ele começou aqui, né, no nosso primeiro instante de análise, veio para cá, e como os sinais de alimentação são cíclicos, quando a corrente da fase A passar pelo seu máximo novamente, que é esse sinal preto aqui, nós repetiremos o mesmo cenário da primeira análise que fizemos. E o que acontecia nesse primeiro cenário? O ímã resultante ficava na direção da bobina da fase A. Tá? Então, o ímã vai voltar à posição inicial que nós apuramos. E ele vai continuar rodando, porque depois a fase B vai também passar no pico de novo, depois vai ser a C.
Então, o que vai acontecer com esse ímã? Ele vai ficar girando, tá? Só que ele vai girar aqui acompanhando a, a, a periodicidade dos sinais de corrente que o criam, né? E esses sinais de corrente, tipicamente, são criados, por exemplo, aqui no contexto do Brasil e de vários países, a 60 Hz. Na Europa, a 50 Hz. Tá? 60 Hz significa o quê? Um sinal que faça 60 ciclos por segundo. Então, ele sai do pico e volta ao valor de pico em um período igual a 1/60. Então, é o inverso da frequência. Que dá aproximadamente 16,6 milissegundos. Tá? Então, esse ímã ele vai sair desse alinhamento aqui, ó, com a fase A, e voltar ao mesmo alinhamento depois de 16,6 milissegundos. Ou ele vai voltar a este mesmo alinhamento 60 vezes por segundo. Cada vez que se completar um ciclo do sinal de alimentação no tempo, se completa uma volta do ímã no espaço, um ciclo do ímã no espaço. Tá? Então, nós vamos ter esse ímã aqui rodando no estator 60 ciclos por segundo, ou 60 vezes por segundo. Tá? O que vai acontecer, então? Esse ímã que eu estou representando aqui, que eu representei com o vetor, ele traduz o pico do polo norte desse ímã que eu represento aqui em várias aulas. Ó. Tem o norte e o sul, né? Esse vetorzinho aqui, ele traduz o pico do polo norte. Tá? Aqui foi uma representação simplificada de um ímã que se distribui no espaço. Mesmo assim, a análise toda que nós fizemos nesse contexto aqui e aqui é válida do mesmo jeito, tá? Não perdemos a generalidade da análise. Então, nós vamos ter esse ímã do estator aqui fazendo, né, 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz, né, unidade de ciclos por segundo. O ímã do rotor vai seguir esse ímã do estator. Né? E aí ele vai também, né, para garantir que o nosso torque médio seja não nulo, o ímã do rotor também vai fazer 60 ciclos por segundo. Polo norte do rotor, sul do rotor. Tá? E aí, pessoal, para que a máquina desenvolva torque médio não nulo, e ela vai ter que desenvolver, ela é comprada para isso, a gente vai ter que manter esse ângulo entre o ímã do estator e o ímã do rotor constante. Então, o que vai acontecer? Já que o próprio ímã do estator gira a 60 ciclos por segundo, o ímã do rotor também vai ter que girar a 60 ciclos por segundo. E aí, a própria peça mecânica que contém o ímã do rotor, né, aqui está o eixo dessa peça mecânica, ela também vai ter que girar aproximadamente a 60 ciclos por segundo. Aí depende da tecnologia construtiva da máquina, tá? Se for uma máquina de indução, que é a que a gente aborda nessa disciplina, que é o cavalo de guerra da indústria mundial, a velocidade mecânica é quase 60 Hz. Se for uma máquina síncrona, que é a máquina mais usada em atividades de geração, aí é exatamente 60 Hz em regime permanente. Tá? Então é fato, a velocidade angular que é apreciada aqui no eixo mecânico da máquina, ela é próxima a 60 Hz, tá? Sendo uma máquina aqui de dois polos, igual a gente fez, um norte e um sul para cada uma das fases. Tá? Então você tem essa velocidade mecânica próxima a 60 ciclos por segundo. Se a gente pensar nos manipuladores mecânicos e nas cargas que serão tracionadas aqui no eixo da máquina, tá aqui o eixo da máquina que a gente está colocando aqui, ó. Tá, agora vamos colocar esse eixo da máquina conectado a um manipulador qualquer. Tá? Digamos que esse eixo esteja conectado aqui
num rolete, tá, de uma mesa de rolos para transladar uma carga. Aqui vem a máquina elétrica. Tá? Bom, esse rolete, ele vai ter aqui raios típicos, né, dados os materiais que nós vamos usar, nós vamos ter raios típicos aqui, ó, da ordem de dezenas de centímetros, tá? Não, ou 10 a menos 1 metros, aproximadamente. 10 centímetros, 20 centímetros, você não vai conseguir fazer para aplicação industrial um rolete que seja fininho, né? Porque aí o material não tem resistência para suportar a carga que ele tem que tracionar, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Esse rolete ele vai tocar aqui, ó, em uma peça ou em uma correia, né? Digamos que esse aqui seja a linha de contato, e a gente vai ter uma velocidade de translação da correia aqui, com o material todo que está embarcado aqui em cima, né? Vai ter o material todo aqui em cima que a gente está transportando, tá? E o que a gente sabe? Que essa velocidade de translação, né, considerando o contexto que não há deslizamento entre a correia e o rolete, tá, que inclusive é muito desejado para você não estragar a correia, tá, a velocidade de translação é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Então, se você tomar aqui essa velocidade mecânica que nós analisamos, que é a velocidade típica de uma máquina, são 60 ciclos por segundo. Tá? Então, colocando essa velocidade angular na unidade do sistema internacional em radianos por segundo, tá? E o raio em metros, tá? A gente vai observar o seguinte: 60 ciclos por segundo, que é o que a máquina faz, os 60 Hz, que a gente analisou aqui em cima, vezes 2π radianos por ciclo. Então, isso vai dar a velocidade angular em radianos por segundo, que é o que a gente quer. Vezes o raio, né, que é alguma coisa na ordem de 10 a menos 1 metros. O raio do dromo que vai operar ali no nosso acionamento. Então, você vai ter alguma coisa aqui, a gente fazendo cálculos aproximados em ordem de grandeza, né? 60 vezes 2π, aproximadamente 377, tá, radianos por segundo. Tá? Esse cálculo, assim, eu sei de cabeça porque é um cálculo muito comum de se fazer nessa área, 2 vezes π vezes 60. Tá? Para descrever sinais periódicos, né, alimentados aqui, ou caracterizados por frequências de 60 Hz. Então, você tem aproximadamente 377 radianos por segundo, vezes esse raio aqui, que é da ordem de 10 a menos 1 metros. Tá? O que vai dar alguma coisa, então, da ordem aqui de 37, 40 metros por segundo de velocidade. Tá? Bom, se você quiser ter um sentimento do que esse número representa, né? Vou multiplicar por 3,6 para saber o que é isso em quilômetros por hora. Tá? Então, 37, mais ou menos 40 vezes 3,6, aproximadamente aqui, se eu não errar o cálculo, mais ou menos 140 quilômetros por hora. Tá? Você não pode, inclusive, né, nem só que você não quer, você não pode pegar cargas mecânicas aqui, ó, com massas da ordem de toneladas, que é o que você vai manipular em contextos industriais, e colocar isso para deslocar
com velocidades aqui de carro de corrida. Tá? Obviamente não é um Fórmula 1 no final de reta, que dá 330, 350 km por hora, mas é uma velocidade altíssima. Tá? Você não pega várias toneladas e coloca esses corpos para se deslocar nessa velocidade. Tá? Porque depois, inclusive, para frenar isso, você vai ter problema. Tá? Então, as velocidades típicas aqui são bem mais baixas. Tá? Você vai querer isso aqui deslocando coisa da ordem, tá? Essa velocidade típica que você vai querer aqui vai ser coisa da ordem de 10 a 0 metros por segundo, 1 metro por segundo, ou 10 a menos 1 em ordem de grandeza, né? Dezenas de centímetros, deslocou 30 centímetros, 40 centímetros no segundo. É isso que a gente precisa e quer em contexto industrial, porque os corpos envolvidos são pesados demais. Não fica, inclusive, inseguro você deslocá-los a velocidades altíssimas. Tá? Só que a máquina gosta de operar, vamos colocar desse jeito, gosta de operar aqui, ó, no eixo mecânico, com velocidades da ordem aqui de 60 Hz, da frequência de alimentação das suas bobinas, das correntes nas suas bobinas. Então, nós temos um problema aqui, ó. O que a máquina gosta de fazer não bate bem com a forma com a qual a carga precisa ser transladada. A máquina gosta de operar numa velocidade muito alta e a carga não pode ser operada, não pode ser deslocada numa velocidade muito alta. Tá? Então, nós precisaremos compatibilizar o que a máquina gosta de fazer com aquilo que a carga precisa. E o elemento que vai fazer essa compatibilidade vai ser a transmissão mecânica. Então aqui, ó, o espaço está curtinho, nós vamos colocar um equipamento entre o eixo do motor e o eixo da carga do manipulador mecânico para fazer essa compatibilidade. Ou seja, permitir que a máquina elétrica opere com a velocidade típica e inerente à sua construção e a carga mecânica opere na velocidade que ela precisa, tá? Para deslocar os corpos que nós temos no processo aqui da planta industrial. Tá? Então, a transmissão mecânica vai entrar dentro do acionamento elétrico com esta missão, compatibilizar o que a máquina tipicamente faz, o que a máquina gosta de fazer em termos de velocidade e torque, com a velocidade e torque que a carga precisa. Tá? Então, hoje eu queria só explicar, né, o porquê da transmissão mecânica nos acionamentos elétricos, nas plantas mecatrônicas tracionadas por máquinas elétricas. A transmissão mecânica é muito usada, tá? Assim, tem parques industriais que você vê motor e transmissão, assim, mas as dezenas, tá? E sempre você vai ver motor, transmissão, motor, transmissão. Cada lugar que tem um motor, tem a transmissão. Parece a filhotinha do motor, tá? Filhotinha, entre aspas, que às vezes ela é maior do que o próprio motor, tá? Dependendo da relação de transmissão e da potência envolvida. Tá? Mas as duas sempre estão ali presentes, ok? E um primeiro estudo que eu gosto de fazer nas aulas, né, é mostrar a relevância do equipamento. Serve para quê? Tá? E aí eu gostaria de responder a esta pergunta, né, ou seja, caracterizar a relevância da transmissão com esse material de hoje. Na aula que vem, a gente vai continuar, né, e finalizar esse módulo. Aqui, finalizar, até estou destacar aqui, né, mas você vai finalizar o assunto da transmissão mecânica em 2 aulas, né? Não vou finalizar, não estou com essa ousadia. A gente vai mostrar os princípios dela, tá? A transmissão mecânica é um assunto que rende e ainda vai render teses e teses de doutorado em mecânica,
Tá? Então, que a gente vai estudar os princípios da transmissão mecânica para saber como que ela opera, as características construtivas elementares, como controlar a relação de transmissão, e entender como ela nos ajuda dentro dos sistemas mecatrônicos. Tá? Aí sim, aí dá para compactar em uma aula, mas nós não encerraremos o assunto. Até por isso que a gente tem no título aqui sobre princípios. São os princípios dela. Nós não estamos fazendo projeto avançado de transmissão mecânica. Tá? Então é isso aí. Eu queria desejar a vocês um bom fim de semana. E aí, quarta-feira, a gente se encontra de novo para dar sequência à disciplina. Boa noite para vocês.